aí, gente, eu sou o Dario Pato e vim nesse vídeo falar sobre o filme de comédia romântica que estreou na Prime Video, Vermelho, Branco e Sangue Azul. A adaptação do livro de mesmo nome da Casey McKiston, que segue o Alex, o filho da presidenta dos Estados Unidos, que está concorrendo à reeleição. Durante uma visita ao Reino Unido para o casamento real, o Alex acaba se envolvendo num desentendimento caótico com Harry, um dos príncipes da coroa britânica, e para que esse incidente, que foi fotografado e divulgado na mídia internacional, não se torne uma crise diplomática, algo inclusive que poderia colocar em risco a reeleição da mãe do Alex, os dois precisam fingir que são amigos e para isso acabam convivendo um com o outro. E isso faz com que eles se aproximem, deixem as diferenças de lado e comecem a enxergar um ao outro de forma diferente. Rola então uma atração entre eles, os dois acabam se relacionando e se apaixonando. Muitas pessoas comparam Vermelho, Branco e Sangue Azul com Young Royals, né, a série da Netflix, mas eu acho histórias completamente diferentes. A única coisa em comum é que tem um príncipe que se apaixona por outro homem. Os personagens, o desenvolvimento da trama é totalmente diferente, gente, outra história. O diretor do filme é o Matthew Lopes, que assim como Alex também é de origem latina e queer, fato que fez com que ele se identificasse tanto com a história quanto com o personagem, e fica claro, dá pra perceber na adaptação que o filme realmente foi feito por alguém que é apaixonado pelo livro. O Matthew Lopes falou que recebeu o livro do agente dele pra adaptar pra um musical, já que ele tem muita experiência na Broadway, mas ele viu imediatamente o livro como um filme. Então ele coescreveu o roteiro do filme ao lado do Ted Malauer e fez de Vermelho, Branco e Sangue Azul sua primeira direção nos cinemas. E que estreia maravilhosa nos cinemas, né? Se esse foi o primeiro filme que ele dirigiu, imagina a carreira incrível que ele vai ter. O humor, o dinamismo das cenas, a sensibilidade em algumas sequências, a escolha perfeita de planos em alguns momentos e a criatividade na hora de adaptar algumas sequências do filme estão assim sensacionais. O diretor disse que se inspirou em várias comédias românticas para fazer esse filme, como por exemplo Harry e Sally Feitos Um para o Outro, de 1989, e Feitiço da Lua, de 87, mas também algumas comédias românticas dos anos 30 e 40, como Levada da Breca, de 1938, com o diferencial que a gente está falando de uma comédia romântica LGBTQIAPN+. E é uma comédia romântica de grande produção, com grandes nomes do cinema, onde a gente tem praticamente um conto de fadas moderno e queer. Em geral, quando é feita a adaptação de um livro com uma grande fanbase, que é o caso de Vermelho, Branco e Sangue Azul, a pessoa que está adaptando precisa se atentar a duas coisas. Primeiro, respeitar os leitores, os fãs da obra, a essência da história e os pontos que fizeram aquele livro ser um sucesso. Algo que cative e conquiste um público novo que ainda não teve contato com o livro, mas sem distanciar quem já estava lá há muito tempo. E em segundo, trazer algo novo, trazer um frescor, para que aquela adaptação não seja apenas uma cópia da obra original, mas sim uma extensão dela. Assim, quem já leu o livro vai identificar várias passagens icônicas em tela, mas também pode encontrar novas abordagens para algo que já conhecia. E isso pode dar certo ou não, mas no caso de Vermelho, Branco e Sangue Azul deu muito certo. A cena do Alex e do Harry derrubando o bolo na festa de casamento ficou melhor e mais desastrosa do que eu imaginava. Ficou muito bom, gente. A troca de mensagens e de e-mails, que é algo muito importante no livro, né? Afinal de contas, eles estão numa distância muito grande, né? São continentes diferentes, então é a forma como eles se comunicam. É algo muito literário, mas que foi muito bem adaptado pro filme, com uma solução ótima de, em alguns momentos, quando eles estão trocando mensagens, um tá realmente de frente com o outro, tá na mesma cena, interagindo ali, conversando, não pelo celular, mas conversando um de frente com o outro. É uma forma de mostrar que a conexão entre eles está crescendo a tal ponto que é como se eles estivessem presencialmente conversando. É uma intimidade que chega a tal ponto de ser representado pelos dois conversando deitados na mesma cama. E o que dizer das cenas de sexo e descoberta dos dois? Uma cena mais linda que a outra. Apesar de ser uma comédia romântica que a gente já viu milhares e milhares de vezes com casais héteros, aqui a gente tá falando de uma comédia romântica entre dois homens. Então alguns pontos se diferenciam dentro do relacionamento dos casais héteros e o sexo é uma delas. E as cenas que retratam isso foram de uma delicadeza, de uma sensibilidade. O diretor conseguiu deixar as cenas bem excitantes, bem sensuais, mas sem ir pro vulgar, sem deixar aquilo gráfico. Os enquadramentos são muito bem escolhidos pra gente entender o que tá acontecendo através de planos próximos, da reação dos atores, sem precisar de um plano
plano geral, que de repente deixaria a cena até menos intimista. Claro que grande parte da adaptação tá muito boa, se deve também à química entre os dois atores. Mesmo no começo do filme, quando eles ainda não estão próximos, quando eles ainda são, entre aspas, rivais, e eles estão só trocando umas faíscas ali, trocando algumas rusgas, a gente já vê aquela conexão, a gente já vê aquela química acontecer. Na festa de Ano Novo tem um momento que eles se olham, que eles se encaram e tem uma extensão do tempo, né? Como se o tempo parasse e ficasse só os dois mesmo num salão lotado de pessoas. Parece que a gente tem aquele sentimento junto com os dois. E depois quando eles já estão juntos, que começa a brincar um com o outro, né? Ou então tem aquela troca de carícias. Gente, tá sensacional. Aquela cena no museu, quando o Harry leva o Alex pra mostrar um lugar onde ele se sente bem, sabe? Um lugar onde ele se sente protegido durante a noite. E eles dançando, e eles se declarando um pro outro. Gente, eu me emocionei num tanto nessa cena, num tanto. Que cena mais linda, que química mais perfeita que os dois tiveram. E assim, vamos combinar que os dois são uma delícia também, né? E o Taylor, né, o ator que faz o Alex, realmente tá entregando muito. Faz parte da característica do Alex ser bastante confiante, mas eu senti que no filme ele tá até mais confiante do que no livro. Tanto que até algumas características mais profundas dele acabaram sendo deixadas de lado, né? Não aparecem no filme, e acho que pela história que o filme tá contando e pelo tempo também que tem pra contar essa história, super valeu. Ele tá, claro, descobrindo a bissexualidade, mas pra ele não é uma grande questão, assim como é o caso do Henry, que tá escondendo o fato de ser gay por conta do contexto da família em que ele vive. Inclusive é bem interessante a forma como é mostrado o contraponto da família dos dois e que reflete diretamente em como eles veem a própria sexualidade. Quando o Alex se assume pra mãe, né, pra presidenta dos Estados Unidos, feita pela maravilhosa Uma Thurman, gente, como eu amo essa mulher. Ela acolhe o filho, ela para a agenda dela pra dar atenção pro filho, e eles têm um momento muito legal, muito íntimo entre os dois. Inclusive nessa intimidade ela já vai até além, né, fazendo algumas perguntas sobre sexo e os cuidados que ele deve ter dependendo da posição sexual que ele tem na cama, gente. Que loucura. Quando o Alex conversa com o pai, também é uma conversa muito boa, muito tranquila, não tem nenhum tipo de complicação. E esse contexto em que o Alex se insere, claro, traz mais confiança pra ele. E isso se reflete, claro, no desempenho que ele tem dentro da campanha de reeleição da mãe. Ele chega a conversar com o Henry, claro que ele tem algumas inseguranças, mas isso não é aprofundado. Só um parênteses aqui, quando eu li o livro, a parte política, pra mim talvez tenha sido a parte mais maçante do livro, sabe? Eu queria ver mais do relacionamento deles, das amizades e tal. Então sempre que focava muito em política, eu dava uma quedinha, assim, na vontade de continuar lendo. Mas a dosagem que a política teve dentro do filme, achei que foi no ponto, serviu realmente como um pano de fundo para tudo que estava acontecendo, então não tenho nada a reclamar com relação a isso. E diferente do Alex, a gente viu o Harry ter um pouco mais de profundidade com relação às questões que ele estava vivendo. O livro é contado no ponto de vista do Alex, e aqui no filme a gente vê também que continua sendo no ponto de vista do Alex, mas em alguns momentos o filme muda e a perspectiva fica mais no Harry. Através dos e-mails e das mensagens a gente entende o que o Henry tá passando, mas no filme a gente tem um pouco de aprofundamento visual nisso. A gente sente o lado do Henry, que nasceu gay dentro de uma família que desde sempre é cercada por muita pressão e responsabilidade. O Harry não tem uma família liberal e acolhedora como o Alex. O apoio que ele tem vem da irmã e de uns poucos amigos. Aqui acho que vale pontuar a adaptação com relação aos personagens dentro da história. Há uma redução na quantidade de personagens do livro para o filme, e essa eu acho uma adaptação que é super viável. Inclusive o tempo de tela e a participação desses personagens coadjuvantes é menor também. A gente até vê o Alex e o Henry interagindo com os amigos em vários momentos descontraídos, divertidos, né? Seja em viagem, seja no karaokê, mas não tem um grande desenvolvimento dos amigos, né? A gente pouco vê a irmã do Henry, e talvez o destaque maior seja pra Nora, né? Amiga do Alex, que nesse filme tá até pegando um pouco do papel da irmã do Alex, que tem no livro, mas não tem aqui no filme. A Nora é o grande apoio do Alex, inclusive no momento que ele tá descobrindo a bissexualidade, né? É com ela que ele se abre. A Zahra também maravilhosa, né? Braço direito da presidenta. Aquela cena dela vasculhando o hotel pra ver quem era a mulher que o Alex estava ficando e descobrindo que era o Harry, né? O príncipe. Gente, como eu ri com essa mulher.
E mesmo ela sendo dura com o Alex em vários momentos, foi ela também que conseguiu fazer com que o Alex conversasse com o Henry quando eles estavam já impedidos de conversar um com o outro. Acho que é importante pontuar também aqui a Amy, que é agente do serviço secreto, que é uma mulher trans interpretada por uma atriz trans. A transexualidade dela não foi explorada nem debatida no filme, e acho que não cabia mesmo, mas acho importante a gente citar a existência desse tipo de representatividade no filme. Tiveram alguns personagens LGBTQIAPN+, que não vieram do livro para o filme, como o Cassius, por exemplo, que é o segurança da primeira família e é pansexual, e o Rafael também, que é um senador do Colorado gay e amigo do Alex. Mas aqui no filme, talvez esse papel tenha ido um pouco para o Miguel. Que ódio que eu senti desse Miguel, minha gente do céu. O Miguel é um personagem que não existe no livro, eu adorei essa adaptação. Que cara mala, que cara chato. E é um personagem gay, né? Ele é um jornalista, ex-ficante do Alex, e fica subentendido que foi ele que vazou os e-mails que o Henry e o Alex trocaram. Quando alguém da comunidade é tirado do armário, é sempre um tema muito triste para ser debatido. Pior ainda quando é tirado do armário publicamente, como é o caso do Henry e do Alex. Porque como eu já falei em vários vídeos, sair do armário é uma decisão de cada um. Só a pessoa sabe o melhor momento e a forma de fazer isso. Cada um tem a sua própria individualidade e as questões internas e externas para resolver antes de sair do armário. E quando alguém é tirada do armário por outra pessoa que faz parte da comunidade também, e que deveria ser mais empático, né, no mínimo, é pior ainda. E infelizmente isso acontece muito, né, em maior ou menor proporção. E é nesse momento que a gente tem o foco voltado um pouco mais do Henry, né, a gente vê pelo ponto de vista dele a descoberta dessa tirada de armário. Então a maior parte do drama nesse sentido acaba ficando mesmo em cima do Henry. Enquanto isso a gente vê o Alex mais seguro, né, fazendo uma declaração pra mídia, inclusive, e fazendo um discurso muito bonito sobre respeito, aceitação e tiradas de armário forçada, né? Então o Alex vai de encontro ao Henry lá em Londres e os dois têm uma conversa com o rei, né? Com o avô do Henry. No livro não é um rei, é uma rainha, mas eu entendo essa adaptação de trazer no filme Stephen Fry para fazer um rei homofóbico e intimidador, principalmente para deixar claro que se trata de uma ficção, não é um retrato da Rainha Elizabeth. E eu sei que talvez os fãs mais fervorosos do livro, né, mais emocionados, talvez se queixem um pouco das adaptações, principalmente com relação aos personagens, mas é importante a gente pensar que é uma adaptação para um filme. Se fosse uma série, talvez até desse para colocar todos os personagens que estão no livro, mas se tratando de um filme, a gente precisa focar no que é realmente importante. E o que é importante, o que é principal na história, é a relação do Alex e do Henry. E a história dos dois foi lindamente contada, lindamente adaptada. O fato do Henry deixar o anel com o Alex e o Alex deixar o colar dele com o Henry foi lindo demais. E depois, quando tudo foi resolvido, quando o Henry se impôs diante do rei, né, e falou que não ia mentir, não ia falar que a relação dele com o Alex é falsa pra mídia, e ele viu a grande aceitação que tava tendo pela comunidade LGBTQIAPN+, lá em Londres também. Gente, aquele momento que ele olha pela janela e vê aquele mundaréu de pessoas, né, erguendo um monte de bandeira da comunidade, nossa, aquilo me emocionou também demais. E depois a presidenta consegue se reeleger nos Estados Unidos e o Henry tá lá do lado do Alex, apoiando ele, e o Alex pede a chave que ele deixou com o Henry pra levá-lo até a casa onde ele cresceu. Foi um filme lindo, uma adaptação linda, uma história linda, me emocionou, me deixou... Ai... eu amei demais. Acho que a gente precisa mais dessas comédias românticas, amorzinho, LGBTQIAPN+, pra dar esse quentinho no coração, pra deixar a gente sorrindo, sabe? Pode continuar tendo filmes e séries densos, né, com histórias dramáticas, que contem coisas ruins também que acontecem com a comunidade, que fale sobre nossa história, que fale sobre as lutas que a gente enfrentou e que muitas delas a gente perdeu, porque é importante isso existir no audiovisual, já que é algo que a gente continua enfrentando, mas vamos continuar incentivando também várias e várias histórias fofas, afinal de contas a gente merece também um final feliz. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!